A negação da proposição se os botos nadam, então o mar está calmo é. Então nós temos aqui um se então. Para fazer a negação é bem simples. Nós vamos manter a primeira parte, vamos manter aqui os botos nadam e vamos trocar aqui esse então por um i e vamos negar. Então vai ficar os botos nadam e o mar não está calmo. A alternativa correta aqui dessa questão é a letra C. Os botos nadam e o mar não está calmo. Uma proposição equivalente de se A, então B é. Então, a equivalência de uma condicional, nós temos duas possibilidades de fazer. Podemos fazer pela disjunção ou pela contrapositiva. Fazendo pela disjunção, aqui vai ficar o seguinte, não A ou B, e fazendo pela contrapositiva vai ficar não B, se não B, então não A. Vamos verificar aqui nas alternativas se tem uma das duas e vamos ver aqui, ó. Estamos vendo que na letra B tem exatamente o que foi escrito aí na disjunção. Então, a alternativa correta aqui, letra B de bola. Uma proposição equivalente à proposição é. Então, aqui nesse caso, ele quer que a gente faça a negação de uma conjunção. Como que a gente faz a negação de uma conjunção? Nós negamos P, trocamos o I pelo OU e negamos Q. Pronto, está feita a tua equivalência aqui da proposição fornecida. Então, você vai procurar agora nas alternativas qual está escrita desta forma e vai encontrar aqui na letra A. Não P ou não Q. Alternativa correta, letra A. Os carregadores trouxeram o armário e o instalador não chegou. A negação lógica dessa afirmação é, como ele está falando aqui que é a negação, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui é o I é a nossa conjunção. Para fazer a negação de uma conjunção, você vai negar ambas as proposições e vai trocar o I pelo OU. E aí, antes de começar a resolver, você já vai procurar nas alternativas as que tem o OU. Você tem essa aqui que tem o OU e essa. Então, nenhuma das demais pode ser a tua alternativa correta. Ou vai ser a D ou vai ser a E. Como que a gente vai fazer aqui? Os carregadores trouxeram o armário. Então, para fazer a negação, nós colocamos que eles não trouxeram o armário. Esse I vai passar a ser o nosso OU, porque nós vamos trocar esse I pelo OU. E agora você tem o instalador não chegou. Para fazer a negação dessa proposição que já tem um não, basta você remover o não. Então, tua frase é, os carregadores não trouxeram o armário ou o instalador chegou. Nós vamos encontrar essa alternativa correta aqui na letra D de dado. Se as providências foram tomadas, então não houve problema. Uma afirmação que é logicamente equivalente a essa é, então ele quer equivalência. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui é o se então. Nós temos uma condicional. As possibilidades de equivalência da condicional são ou pela disjunção ou pela contrapositiva. Então, nós vamos testar primeiro a disjunção. Como é que a gente faz a disjunção aqui, olhando para a frase? Você vai negar essa primeira parte. Então, como tem as providências foram tomadas, nós vamos colocar que elas não foram tomadas. As providências não foram tomadas, o se então vai sair. No lugar desse se então vai aparecer um ou. Então, nós vamos colocar assim. As providências não foram tomadas ou não houve problema. E aí a gente vai procurar nas alternativas quem que tem o ou para ver se está escrito desse jeito. Então, olhando aqui, nós temos uma alternativa que tem o ou, mas só que ela começa com houve problemas. Então, ele não fez aqui a equivalência pela disjunção. O que você vai fazer? Você vai testar agora pela contrapositiva. Como é que a gente faz a contrapositiva? Nós vamos manter o se então. O se então ele vai continuar, só que aí você vai negar essa frase aqui, que é a tua proposição que, você vai negar e vai jogar para frente. Então, como aqui tem o não, para você fazer a negação vai ficar assim. Se houve problema, você negou e jogou para frente, aí coloca a vírgulazinha, então, agora vai jogar essa daqui lá para o final. As providências foram tomadas, você vai negar também e vai jogar para o final. Então, vai colocar aqui as providências não foram tomadas, E aí vai procurar nas alternativas. Se houve problema, olha só, se houve problema, então as providências não foram tomadas. Está escrito aqui certinho. Então, a alternativa correta dessa questão, a questão 55, é a letra B. Considere a seguinte afirmação. Se Marcos está prestando esse concurso, então ele é formado no curso de serviço social. Assinale a alternativa que contém uma afirmação equivalente. Então, ele quer uma equivalência aqui dessa condicional, do se então. Quantas possibilidades de equivalência nós temos? Duas possibilidades. Ou vamos fazer pela disjunção, ou pela contrapositiva. Então, a primeira coisa que você vai olhar é se na questão tem conectivos diferentes do ou e do se então. Se tiver, você já pode eliminar. No caso aqui da letra A tem o se, somente se, você pode estar eliminando. Na letra C você tem um conectivo aqui, é o i, também está fora, a letra C. Na letra D você tem o se então, pode ser que seja. E na letra E você tem um i. O que aconteceu? Sobraram aí as letras B e D. Só que em ambas tem o se então. Então, o que significa isso? Significa dizer
que a tua equivalência ela foi feita por uma contrapositiva e não foi feita pela disjunção. Aí você vai testar direto a contrapositiva. Como que a gente faz a contrapositiva? Nós vamos negar ambas as proposições simples e inverter a ordem. Então aqui você vai escrever assim: se ele quem? Se Marcos, tá? Esse ele aqui você vai colocar o nome dele, se Marcos, como aqui ele tá falando que ele é formado, tá dizendo que ele é formado, você vai colocar que ele não é formado. Se Marcos não é formado, então, tá? Vamos abreviar então, ele não está prestando esse concurso, porque aqui está, ele está prestando o concurso, então você vai negar. Então, ele não está prestando esse concurso. Aí vamos procurar nas alternativas. Se Marcos não é formado, olha aqui o não é formado no curso de serviço social, então ele não está prestando esse concurso. A alternativa correta aqui vai ser a letra D. É muito importante que você comece fazendo a questão eliminando o que não pode ser de jeito nenhum. Se você sabe que é uma equivalência e tem que ter ou um ou um se então todo o resto você elimina para poder ficar mais fácil de você resolver a questão. Uma correta negação lógica para a afirmação Rosana é vulnerável ou necessitada, mas não ambos está contida na alternativa. Então, como queremos a negação, qual que é a sequência? Identificar o conectivo. De cara aqui você vê que tem um ou, mas cuidado. Quando ele fala aqui que não, mas não ambos, significa que essa tua frase aqui, ela não é uma disjunção normal, disjunção inclusiva. Ela vai ser uma disjunção exclusiva. Por quê? Ou Rosana é vulnerável, ou Rosana é necessitada. De acordo com o que foi dito, Rosana é vulnerável ou necessitada, mas não ambos. Então, nosso conectivo aqui é o ou. O ou, ele representa qual proposição composta? A disjunção exclusiva. E a disjunção exclusiva é representada pelo símbolo do Vzinho cortado. O que nós queremos? Queremos a negação. A negação do ou vai gerar para nós um se e somente se. Como que você sabe que vai dar um se e somente se? Porque através da tabela verdade da proposição composta, a proposição composta que nós temos é essa daqui. Nós temos um ou P ou Q. Fazendo a negação dessa proposição, negação de P ou Q, vai dar quem? Vai dar P, se e somente se, Q. Então, olhando aqui na tabela verdade, se a gente faz a negação do F, fica verdadeiro. Se faz a negação do V, fica falso. Então, tem dois V, então dois falsos. E se faz a negação aqui do F, fica verdadeiro. Aí o que acontece? Aqui é a tua forma simbólica. Na forma escrita, você vai trocar esse ou, tá? Esse ou aqui, ou Rosana é vulnerável ou Rosana é necessitada, pelo um se e somente se. Então nós vamos encontrar aqui, ó, Rosana é vulnerável. Olha só como ele aparece. Se e somente se. Não precisa colocar o nome Rosana novamente. A gente pode colocar aqui o ela. Se e somente se ela é necessitada. Então, essa é a negação da proposição fornecida. Alternativa correta aqui, letra A. Considere a seguinte afirmação. O técnico em análises clínicas realiza testes laboratoriais e faz análises microscópicas. Uma negação lógica para a afirmação apresentada está contida na alternativa. Então, primeira coisa, sabe que é negação? Então você vai procurar qual é a proposição composta que você tem. No caso aqui você tem o i e aí você tem uma conjunção. A negação da conjunção vai transformar essa tua conjunção, que é o i, numa disjunção, que é o ou. Então a primeira coisa que você vai fazer é procurar nas alternativas as que tem o ou. E aí você só vai encontrar aqui, ó, porque aqui tem o i, o mais também representa o i, então tá fora, tá? Quem realiza testes laboratoriais e faz análise, ó, o i aqui também está fora, e aqui eu tenho o i, então sobrou só a alternativa B. Aí nós vamos fazer essa proposição composta, fazer a negação. Como que a gente vai fazer a negação? O técnico em análises clínicas não realiza, aqui vai aparecer um não realiza, o não sempre vem antes do verbo, tá? O técnico em análises clínicas não realiza testes laboratoriais, ou o teu i vai virar um ou, vai passar de uma conjunção, vai virar uma disjunção, ou não faz análises microscópicas. Então, nós vamos encontrar essa alternativa correta aqui na letra B. Ó. O técnico em análises clínicas não realiza, olha a negação, olha aqui o ou, que foi a troca do i pelo ou, e aqui eu tenho o não, que é a negação da segunda proposição, que seria aqui a nossa proposição Q. Aqui eu tenho a proposição P, e lá na frente eu tenho a proposição Q. Então a alternativa correta aqui, sem sombra de dúvidas, é a letra B de bola. Eu vejo você na próxima resolução. Sabe-se que todos os irmãos de Márcia são técnicos em análises clínicas.
Logo, é correto afirmar que nós vamos representar essa proposição em forma de diagrama. Então, aqui eu tenho os irmãos de Márcia, e todos eles vão estar dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos técnicos em análises clínicas. E aí nós vamos testar essas proposições que estão sendo fornecidas. Primeira proposição: se Armando não é irmão de Márcia, então se ele não for irmão de Márcia, o que ele está dizendo? Então ele não é técnico em análises clínicas. O Armando, ele pode estar aqui dentro, eu vou colocar um azinho, tá? Aqui é o Armando. Como ele pode estar fora desse grupo. Se ele estiver nessa região, ele será técnico em análises clínicas, mas não será irmão de Márcia. Então, não necessariamente o fato dele não ser irmão dela não significa que ele não seja um técnico em análises clínicas. Essa é uma primeira opção. Então, essa opção que ele está me dando aqui está errada. Márcia e seus irmãos são técnicos em análises clínicas. O que eu sei é que todos os irmãos dela são técnicos em análises clínicas. Mas eu não posso afirmar que ela é técnica em análises clínicas com essa informação aqui. Então, está fora. Outra possibilidade: se Josué não é técnico em análises clínicas, então tem aqui o Josué está fora. Josué está fora. Se o Josué está fora, o que acontece? Ele não vai ser irmão dela, porque todos os técnicos, todos os irmãos, são técnicos em análises clínicas. Se Josué ele não for técnico em análises clínicas, obrigatoriamente ele não será irmão de Márcia. Então essa é a opção que nós estamos procurando. Só que eu ainda vou demonstrar as demais. Márcia não é técnica em análises clínicas. Eu não posso afirmar se Márcia está aqui no conjunto de técnicos em análises clínicas ou se ela está aqui fora. E o último: se Caio é técnico em análises clínicas, então ele é irmão de Márcia. Não, o Caio ele pode ser técnico em análises clínicas e não ser irmão dela, como ele pode ser aqui irmão dela. Então, como não dá certo, você tem que eliminar essa opção. Essa opção não é uma opção válida. Então, ficou a letra C. Só que eu vou resolver de outra forma. Tem mais uma forma que você pode resolver, que é transformando essa proposição categórica. Aqui eu tenho uma proposição categórica e aqui eu tenho um quantificador universal todo. Eu posso transformar essa proposição no se então. Se for irmão, vou colocar assim só para abreviar. Se for irmão de Márcia, de M, então será o quê? Técnico em análises clínicas. E nós podemos aplicar aqui o seguinte: as equivalências. Podemos fazer uma equivalência dessa condicional, desse sim então. Qual é a equivalência que eu vou usar aqui? Eu vou usar a equivalência da contrapositiva. Então vai ficar assim: se não for técnico em análises clínicas, essa parte aqui você vai negar e jogar para frente, então não vai ser irmão. E aí você vai ver que bate certinho com essa resolução aqui, ó. Se Josué não é técnico em análises clínicas, então o que acontece? Ele não é irmão. Bate certinho. Então tem duas possibilidades de você resolver essa questão. Ou você faz o diagrama e vai tentando, observando aí se as proposições que você tem em cada uma das letras vai ser um argumento válido ou não, se vai dar certo 100% ou se vai gerar uma dúvida. Gerou uma dúvida, não marca, só marca se tiver 100% de certeza. Ou você transforma a tua proposição categórica numa condicional e faz as equivalências e procura no texto qual que está batendo. Uma das duas formas vai dar certo. Então vejo você na resolução da questão número 60. Dadas as proposições P e Q, considere a proposição condicional se P então Q. Isto é, se sexta-feira não é feriado, então na sexta-feira ocorre uma compensação de horas. Desta forma, a contrapositiva associada a se P então Q será dada por. A contrapositiva associada a uma condicional é você negar as duas e inverter a ordem. Então, você vai ter se não Q, então não P. Como a proposição dada ela foi essa daqui, se sexta-feira não é feriado, então na sexta-feira ocorre uma compensação de horas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa proposição aqui, que é a proposição P, e vai fazer a negação. Para fazer a negação dessa proposição, é só tirar esse não. E a outra, que é na sexta-feira ocorre uma compensação de horas, nós vamos colocar que não ocorre. Na sexta-feira não ocorre uma compensação de horas. E vamos escrever essa segunda parte aqui, que é a parte final, acrescida da negação, na frente. Então vamos ter, se na sexta-feira não ocorre uma compensação de horas, então sexta-feira é feriado. Note que aqui não tem a palavra não. Por quê? Porque foi feita a negação. Então nós vamos encontrar esta frase aqui, que equivale à contrapositiva associada a se P então Q, na alternativa de letra B. Se na sexta-feira não ocorre uma compensação de horas, então sexta-feira é feriado.